Um prazer, né, estar aqui com você. E a professora Margarete também vai estar conosco na entrevista. Muito Boa obrigada, noite. tá? Oi, boa noite, Margarete. Tudo Bem, bom? Annelise? Tudo em ordem, graças a Deus. A Ana Elisa, ela é professora titular e pesquisadora do Departamento de Linguagem e Tecnologia do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, do Cefet, onde atua no programa de pós-graduação em estudos de linguagem, mestrado e doutorado, no bacharelado em letras, tecnologias da edição, em curso de especialização e na educação profissional técnico de nível médio. É doutora em linguística aplicada, linguagem e tecnologia e mestre em estudos linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais. É pós-doutora em comunicação PUC Minas, em linguística aplicada, Instituto de Estudos de Linguagem da Unicamp e em estudos literários da UFMG. Lidera os grupos de pesquisa do CNPq, escritas profissionais e processos de edição e mulheres na edição. Há vários anos tem trabalhado em duas frentes, a linguística aplicada e a edição em pesquisas que confluem sempre em questões sobre leitura e escrita. Entre outros, é autora dos livros Textos Multimodais e Escrever Hoje, ambos da Parábola Editorial, e livro Edição e Tecnologias do Século XXI. É escritora, autora de livros e publicações literárias, individuais e coletivas no Brasil e no exterior. Atualmente, lidera projetos de pesquisa sobre mulheres editoras no Brasil com apoio da FAPEMIC. Esse é apenas um resumo do trabalho da professora, pois ela também tem vários artigos que discutem sobre leitura e escrita, especialmente em ambiente digital. E é por isso que é com muito prazer que recebemos a professora Ana Elisa para falar um pouco sobre o uso das tecnologias no ensino de línguas. Um assunto que está tão discutido hoje, né, por causa da pandemia. Professora, já agradecemos. Obrigada por aceitar nosso convite e seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Diva. Agradeço o interesse de vocês nessas pesquisas, né, nesse tema, e colaborar também com vocês é muito bom. Tem muitos amigos aí na UFJF. É sempre uma alegria. Infelizmente, não dá para estar aí, né? É verdade, né? Espero que não faltem oportunidades, né? Ô, Ana Elisa, a tecnologia mudou o modo de ler, né, claro, e escrever na escola e na sociedade. Hoje, muitas práticas sociais, elas envolvem as práticas digitais, em especial o ensino de línguas. Você poderia explicitar como práticas de ensino que envolvam a utilização das tecnologias podem ajudar na aprendizagem da língua portuguesa? Eu acho essas perguntas muito difíceis, então eu vou falar uma coisa assim, né? A gente é muito grande, é difícil também, porque a gente generaliza e, na verdade, cada professor tem um contexto, né? E agora, com a pandemia, ficou tão explícito que esses contextos são muito desiguais. Então, às vezes, uma escola, uma rede tem mais condições do que outra, isso a gente sempre soube, mas a gente não sabia com tanta clareza que era tão diferente, que era tão difícil, né? E que em alguns lugares é impossível. Então, eu diria o seguinte: primeiro, que na pergunta tem uma coisa que eu tenho dúvida já sobre a pergunta. É assim: a escola, a tecnologia mudou a leitura escrita na escola e na sociedade. Então, eu fico na dúvida se na escola ela mudou, sabe? Então, assim, na sociedade, sim, até porque a gente não consegue conter o avanço da coisa, né? Então, socialmente, vamos dizer assim, que todo mundo, de alguma maneira, foi obrigado a aderir a algum tipo de tecnologia digital. Aí outra coisa importante é delimitar isso. Nós estamos falando de digital, porque tecnologia muita coisa é, né? E muita coisa já era tecnológica, até o digital substituir algumas, né? Enfim, chegar e inovar, ou incrementar, ou melhorar, ou piorar, né? Não sei. Então, assim,
chega uma hora que a gente não consegue mais evitar. Então, eu vou dar um exemplo que é clichê já, que é o banco, né? Hoje, a gente vai... Há muito tempo você vai no banco e não consegue falar com alguém. Tem as pessoas que ainda resistem, né? Eu quero conversar com uma pessoa, mas você tem o caixa eletrônico. Então, muita coisa foi digitalizada. E agora tem o Pix, né? Que a gente está querendo entender o que é. E daqui a pouco todos teremos que fazer Pix, porque vai sumir o TED, o DOC, ou sei lá o que a gente fazia, quem está bancarizado, né? Vai sendo empurrado para outras coisas que a gente nem sabe como funcionam direito. E daqui 1 ano, 2, 3, a gente já se acostumou, já entendeu, sabe como é que usa e tudo, né? Então, essas coisas socialmente vão nos arrastando um pouco, assim. Né? As empresas resolvem as coisas e a gente vai atrás. A gente viveu, acho que todos nós aqui vivemos a sequência de tecnologias de mídia que foi assim, o VHS, aquela fitona, né? Depois o CD, depois o DVD, depois não sei mais o quê, aí, né? Aí para armazenar o disquetão, o disquetinho, aí o pendrive, o CD e não sei o quê, e agora não tem mais nada. Mal você anda com o pendrive, nem precisa, né? Você põe na nuvem e vai para outro lugar sem precisar carregar nada. Então, a gente foi atravessando essas coisas socialmente. As pessoas foram tendo celular. Eu lembro quando o celular era uma coisa caríssima para poucos, e era um tijolão. E depois ele foi diminuindo, depois foi aumentando de novo por causa da tela. Quando ele virou smartphone, ele acabou aumentando de novo. Tinha celular que era pequenininho. A Motorola tinha uns StarTAC, uns negócios assim, que era uma coisinha miúda, mas era só telefone. Né? Quando veio a coisa do smartphone, que precisou de tela para fazer touchscreen, aí começaram a aumentar as telas de novo. Né? E aí, socialmente, a gente sabe que criança tem celular, todo mundo tem celular, todo mundo acaba aderindo a esses aplicativos que vão aparecendo. Eu acho que todo mundo lembra de quando só existia SMS, né? A gente só se comunicava por torpedo, que falava, e uma operadora não conversava com a outra, tinha que pagar. Aí depois elas começaram a conversar entre si, e enfim, aí aparece, sei lá, já vou direto, né? Aparece o WhatsApp. E aí a gente vai aderindo. Eu me lembro de resistir um pouco a entrar no WhatsApp, porque eu ficava pensando, meu Deus do céu, imagina esse monte de gente falando comigo o dia inteiro. E a gente vai sendo engolido. De repente você tem que ter o WhatsApp para falar com sei lá quem, né? Então, socialmente é mais acelerado. Na escola eu tenho minhas dúvidas. Né? Na escola, não sei se foi assim. A escola, até antes da pandemia, isso é um marco também. Não dá mais para falar como se não tivesse pandemia, né? Mas vamos lembrar, antes da pandemia, a escola estava brigando com o celular ainda. Era uma briga, era um negócio de proíbe, não proíbe, se usa, se não usa. Aí tinha escola que deixava, tinha escola que não deixava, os meninos levavam a si mesmo, né? Aí tinha professor que... O professor, pessoalmente, tinha um projetinho lá que ele usava o WhatsApp, usava o celular, mas tinha que conversar com a coordenação, porque se a coordenação não autorizasse, dava confusão, porque os pais não gostavam. Então, era cheio de restrição ainda, né? Então, para dentro do muro da escola, é muito mais lento. E aí, pensando assim, o que eu fazia com tecnologia antes da pandemia lá na escola? Qualquer escola. Aí eu vou ter que generalizar, mas assim, qual era o máximo de preparo que a minha escola tinha? Um data show na sala. Era isso. Aí, data show, né? Quer dizer, eu chegava lá com um pendrive, botava lá num computador velho pra caramba, era um cacareco, e tinha hora que ele não lia os negócios, as coisas que a gente fazia, tinha que ler no outro arquivo, noutra coisa, para ele conseguir ler, ou então trocar o computador, aquela demora para você começar uma aula, né? E aí era isso, era passar uma coisa, passar um vídeo, e todo mundo assistia, enfim, era o máximo. E a gente está vendo que não é isso que é ser digital, né? Não é isso. Determinadas coisas, se a gente não tiver
conectado de fato, não tiver entendido a lógica do negócio, a gente não consegue fazer trancado na escola, né? Então, eu fico pensando assim, o que eu poderia fazer para ensinar português? Uma coisa que eu sempre usei foi o Google Docs. O Google Docs já é meio velho, já tem tempo que ele existe, né? Por que eu gostava de usar o Google Docs? Porque ele me permitia um acompanhamento da produção do texto que outra coisa não permite. Ele devassa a produção de texto dos meninos. Então, quando eles estavam escrevendo texto colaborativo, vários escrevendo o mesmo texto, ou quando eles estavam escrevendo individualmente, mas eu conseguia acessar o que eles estavam fazendo, eu conseguia acompanhar passo a passo, né? Mas isso tem consequências para eles e para mim. Para mim, que eu fico trabalhando 24 horas, porque toda hora que eu entro ali, eu estou vendo o menino escrever, eu estou vigiando, né? Tem uma coisa Big Brother, assim. Então, eu preciso... Aí é uma coisa que hoje a gente conversa melhor. Porque as pessoas viram que o digital ele mexe no tempo da gente, né? Ele mexe no tempo de preparação, ele mexe nesse tempo aí. Então, se você não controlar isso, você trabalha 24 horas. Então, eu notava que quando eu usava uma ferramenta como essa, eu conseguia fazer um acompanhamento e uma intervenção que era muito mais legal, eu achava, muito mais legal, porque, de fato, eu via o que eles estavam, eles podiam tirar dúvida comigo ali, fora da sala de aula, né? E eu ia vendo o texto se processar até chegar numa versão que eles consideravam que era a versão final e entregavam. Aí era, para mim, o auge do acompanhamento do processo, que é aquilo que a gente aprende, né? Que eu sou professora de redação, no caso. Então, para mim, era o mais interessante. Aquela história que a gente aprende na faculdade, que você não pode olhar só o produto, tem que prestar atenção no processo, né? O processo da produção de texto é muito importante, fazer várias versões, não entregar uma coisa de uma vez só. Tudo isso era muito materializado naquele tipo de processo ali, que eu conseguia acompanhar de fato, né? Eu conseguia intervir de fato, mas mexia no meu tempo e no tempo deles. Ou seja, quando eu estava lá antes da pandemia na escola, no chão da escola, a gente acabava trabalhando dobrado, porque eu tinha que ir lá dar a minha aula e ficar acompanhando por fora, né? Durante a pandemia, esse negócio misturou, porque eu acompanho na aula, é tudo aula. Na verdade, meu tempo concentrou, né? Mas para determinadas atividades, era assim, naquela época, que parece que tem tanto tempo, né? Naquela época, a gente acabava gastando o tempo das pessoas 2 vezes. E agora a gente gasta o tempo da pessoa uma vez, só que no digital a gente viu como que é trabalhoso preparar, né? Como que é trabalhoso enfrentar o digital, o tempo da tela, o cansaço, aquela questão do pessoal ficar com a câmera fechada, né? Que incomoda muito os professores. Essa coisa de todo mundo achar que ninguém está fazendo nada, que ninguém está aprendendo nada. Tem uma coisa ao redor da gente que é muito ruim, né? Então, assim, eu acho que determinadas ferramentas podem ajudar. Estou dando aqui o exemplo do Google Docs, eu muito gosto dele. Certas coisas podem ser produzidas, pensando aqui numa aula de português que tenha muita relação com a produção, né? Com estudar as coisas, analisar as coisas, debater, mas também produzir. Eu acho que certos ambientes digitais são muito produtivos. Porque o pessoal, inclusive a gente, eu aprendi a usar não sei quantos aplicativos durante a pandemia, coisas que eu não usava antes, que eu tive que me virar e aprender. E todo mundo teve que aprender junto, né? Então, os alunos podem fazer certas coisas. Então, por exemplo, como é que eu faço um seminário durante a pandemia? Um seminário com os meninos. Aí a gente teve que discutir, olha, vocês querem fazer seminário síncrono, todo mundo apresentando aqui agora, como se fosse uma aula online, ou vocês preferem fazer um seminário assíncrono, ou seja, vocês vão ter que fazer um vídeo. Aí eles preferiam, a maioria prefere vídeo. Eles não querem fazer isso aqui, né? Fazer uma coisa assim... Contato, né? Ao vivo.
Aí eu falei, bom, vamos ver o que acontece. E os vídeos ficaram excelentes. Eles fizeram roteiro. Primeiro que eles trabalharam muito mais, eu acho. Trabalharam loucamente, porque eles tiveram que fazer um roteiro, alguém tinha que narrar, então tinha um narrador, tinha as imagens, as coisas que eles escolheram, e os vídeos ficaram muito bons. E eu fiquei pensando como eles aprenderam a produzir coisas para fazer esses vídeos, né? Eles não queriam fazer vídeos mal acabados, né? E usaram ferramentas, cada grupo achou uma ferramenta e achou melhor, e tiveram que discutir uma série de coisas para aqueles vídeos ficarem razoáveis, e tinha uma limitação de tempo, então eles tinham que editar os vídeos, né? Não podia ficar maior do que 20 minutos. Então, eu acho que tem umas coisas que são ganhos. Eu estou entendendo a aula de língua portuguesa como uma aula disso, né? Uma aula de linguagens. Eu acho isso um ganho que, se a gente conseguisse, contornando a pandemia, né? A gente conseguisse manter e continuar na sala de aula, a gente teria ganhos nessa direção, né? Na direção do texto multimodal, né? Na direção de um uso de mais recursos do que aquela velha coisa. Eu fico pensando nisso, porque quando você fez a pergunta, eu falei assim, lá na minha sala de aula, a gente escreve com papel pautado e lápis. Eu não sou contra o papel pautado e lápis, mas a gente sabe que é importante mais do que isso hoje. Obrigada, Margareth. Ana Elisa. Nada. Hoje, diante da pandemia, os alunos tiveram que trocar a prática de leitura de textos impressos pela leitura digital. O que se tem percebido é que, mesmo entre estudantes que já tinham contato com o mundo digital, games, redes sociais, vídeos e áudios, muitos estão demonstrando dificuldade em lidar com a leitura neste ambiente. Para você, essa dificuldade pode estar relacionada à falta de um letramento multimodal por parte dos alunos? Eu concordo com você e concordo muito antes da pandemia. Espalharam um discurso, e esse eu sei de onde ele vem e tudo, de que essa moçada aí, né, o pessoal jovenzinho, que nasce sabendo, que usa tecnologia digital com a maior desenvoltura, mas isso é um discurso que ficou dominante, hegemônico, e é difícil contrapor. E aí, com a pandemia, a gente viu que não viu isso aí que você também viu, né? Que eles têm dificuldades também, não é assim, e não é assim para todo mundo. As pessoas estão muito mais equalizadas nessa dificuldade do que se supunha, né? A gente lá no Cefet dá aula desde o ensino médio, todo mundo é da carreira do ensino médio, superior, pós-graduação e tudo. Então, são 3 níveis. A gente tem contato com esses meninos que têm 15, 16 anos. Então. Eles sabem mexer em certas coisas, mas não sabem mexer em muitas outras, né? Quando eu dizia isso antes da pandemia, não era muito fácil. Né? Agora está mais tranquilo, agora está mais fácil falar isso e as pessoas, né? Porque ficou evidente que todo mundo precisa aprender aprender essas ferramentas, ou porque é o único jeito de fazer agora, né? Nós estamos sem muita opção, ou porque, enfim, a gente acaba projetando que vai precisar por alguma razão, nem que seja uma razão no futuro. Eu acho interessantíssimo a gente ter ficado no mesmo patamar, assim, todo mundo. E eu acho que esse letramento, que você está chamando de letramento multimodal, eu acho que esse letramento ele vai se fazendo, né? Ele vai se construindo. Se a gente não usa, a gente não vai ter mesmo. Então, estamos na experiência de usar. Acho que vamos ter um saldo aí, lá depois, que eu não sei como vai ser, o momento que a gente voltar para as aulas
presenciais, a hora que a gente tiver que desfazer toda a armação do virtual aí para ter aula e tiver que voltar, o que vai acontecer? Se a gente vai jogar tudo fora, se a gente vai ter que reavaliar o que valeu a pena, o que não valeu, o que fica, o que não fica. Eu acho que foi muito interessante essa experiência de todo mundo ter que entrar e todo mundo ter que experimentar. E esse letramento multimodal está em curso para todo mundo, para todas as pessoas, porque isso também depende das nossas necessidades, né? Necessidades mais atuais. A gente nunca tinha tido necessidade de entrar todo mundo junto num ambiente virtual. Quem mexia com o ambiente virtual de aprendizagem era só quem dava aula em EAD, né? O aluno que se matriculava, isso não existia no ensino fundamental, por exemplo, nem é adequado para o ensino fundamental, mas durante a pandemia foi o único jeito. E aí todo mundo teve que experimentar as coisas de alguma maneira, ninguém sabia que experiência era essa. Essa situação de todo mundo na estaca zero, eu acho ela particularmente interessante. Ninguém sabia mais que ninguém, todo mundo ia ter essa experiência pela primeira vez, e todo mundo vem se desenvolvendo junto, alunos e professores, sem outra opção, né? Assim, isso que você fez, né, de ter que estudar e ver o que não é, os alunos também fizeram. Isso dá uma horizontalizada, que eu acho interessante também. Então, eu gostaria, se fosse depender de mim, assim, eu gostaria que a gente levasse o que a gente aprendeu dessa experiência para a próxima etapa, né, quando a gente puder voltar para a escola, a gente fizesse uma escola melhor, se a gente conseguisse ver o que não estava funcionando antes, o que não funcionou agora e outras coisas que funcionaram, e como que a gente poderia juntar o melhor dos dois mundos. Né? Eu acho que se eu pudesse sonhar alguma coisa, é isso. Né? Mas eu não sei se a gente vai ser capaz disso, porque outras forças acabam mandando muito, né? Dinheiro manda muito, né? Contrato, um conservadorismo e tem que ser assim ou não tem. As crenças das pessoas acabam levando para um lado, não levando para o outro. Então, eu acho que a gente poderia passar um tempo também avaliando o que foi bom e o que não foi. De fato, né? Porque no ensino presencial tinha muita coisa que não funcionava e não era bom também. Então, eu acho que esse letramento multimodal não é nada que a gente possa... eu não gosto de pensar nele assim como o que faltava. Faltava muita coisa para muita gente, porque a gente não tinha essa experiência, essa oportunidade, a gente não buscava essa oportunidade. Se você podia passar a vida se desviando disso, ótimo. Né? Agora não deu mais. Né? Não deu mais, a gente teve que entrar. E nessa de entrar, pode ser que a gente tenha aprendido umas coisas interessantes. E nem todas vão ser interessantes, né? Mas algumas sim. Então, eu acho que esse letramento multimodal é um processo que está se fazendo. E nós não temos como cobrar isso antes. Assim, muito menino não sabia, muito menino não tinha, né? A gente descobriu que não é assim, que a moçada não tem esse acesso todo, né? Que não é tão generalizado, não é tão democrático. A maioria absoluta dos professores nunca tinha tido nenhuma experiência mais radicalmente digital, né? No máximo, eu dou uma aulinha ali com PowerPoint. Então, eu acho, desse ponto de vista, o contexto é horrível, mas desse ponto de vista, uma experiência muito interessante que poderia nos levar para uma outra coisa. Não sei que coisa, mas não sei se também acredito que a gente vá fazer uma outra coisa. Não dá para perder a esperança também, né? E nem a oportunidade, sabe? Eu acho que a gente não deveria perder a oportunidade, mas eu acho que é muito difícil. Com muito certeza. Difícil. Estou falando porque tem muita essa coisa do privado, por exemplo, né? Você tem uma dificuldade de as pessoas entenderem que pode ser produtivo. Né? E, nossa, quantas vezes durante a pandemia a gente aqui trabalhando igual louco, né? Todo mundo trabalhando muito e tentando levar da melhor maneira possível, e a gente escuta alguém, ou na família, ou na rua, ou na imprensa,
alguém dizer assim que o ano está perdido, ninguém aprendeu nada. Isso me chateia bastante assim, quando eu ouço. Eu fico pensando, para que eu estou trabalhando? A mim também. A mim também. Né? Deixa eu fazer uma outra pergunta. A inserção de novas tecnologias em sala de aula é um grande desafio para o professor, pois, na maioria dos casos, ele não tem uma formação para lidar com elas. Tampouco recebe capacitação para a utilização de ferramentas tecnológicas. Por outro lado, os alunos já utilizam essas tecnologias e têm a capacidade de manuseá-las rapidamente. Diante desse desafio, quais alternativas emergenciais podem ser adotadas para que o professor possa lidar com tais tecnologias em sala de aula? Eu acho que quase tudo dessa pergunta caiu. Quase tudo. Os meninos não sabem essa coisa toda. Os professores. Vamos separar os professores em faixas, assim, pelo seguinte. Professor pode ser uma pessoa de 20 e poucos anos, que acabou de sair da faculdade, já é professor, pode ser uma pessoa de 30, de 40, de 50, de 60 anos. Né? Vamos pensar no pessoal que não se aposentou e que está aí, né, dando aula ainda, e que vai até os 60 e poucos. A minha geração não vai se aposentar tão cedo, não vão deixar, né? Então, a gente tem faixas de professores todos juntos, dando aula, todo mundo nas mesas, né, nas escolas, e não dá para falar em professor como um corpo homogêneo, nem nos alunos. Né? Esse corpo de professores heterogêneo, ele tem uma moçada jovem que é professor, de 20 e poucos anos, que seria o tal do nativo digital, junto com os alunos, né, que está passando pela mesma dificuldade que os outros professores, de 30, de 40 anos. Né? É um nativo digital, se a gente for olhar mesmo, eu sou nativo digital. Pela conta do cara que teve essa ideia, eu estou incluída lá. Mas não é assim que as pessoas entendem. As pessoas acham que é só gente jovenzinha. Então, não é verdade. Não é verdade que a gente possa separar isso por idades. Não é verdade que as pessoas não interajam porque elas têm idades diferentes. Né? Não é verdade que todo menino jovem tem acesso e sabe tudo. E não é verdade que todo professor é velho e não sabe nada. O discurso sobre isso ficou meio assim, meio polarizado, como se todo professor fosse um cara que não sabe. Então, está misturado. Outra coisa, professor, tanto eu quanto o professor que se formou recentemente, ele não teve, eu não tive, porque isso nem estava em discussão na minha formação. Não tinha disciplina sobre tecnologia digital, porque essa tecnologia mal tinha acabado de chegar no Brasil. Agora, um pessoal que fez letras ou fez qualquer curso de licenciatura nos anos 2000, né, já 2000, já podia ter tido, mas dificilmente teve. A gente sabe que os currículos de formação de professor ainda têm a tecnologia como uma coisa meio lateral, né? Às vezes é uma disciplina optativa, outras vezes nem isso. De vez em quando tem vamos falar de tecnologia, mas não é uma coisa transversal, não é uma coisa que as pessoas entendam que é meio, né? Não é uma coisa que o cara aprenda assim. Pode ser que você tenha que dar aula usando, não é só, vamos usar um aplicativo para dar uma aula digital ao longo do ano. Não é isso. Né? Não passava pela cabeça das pessoas que talvez um dia elas tivessem que dar aula remota. Né? Não passava isso pela cabeça de ninguém. Muito menos do jeito que foi. Né? Mas, assim, quem sabe você vai ser tutor, vai ser professor de educação à distância. É uma possibilidade. E será que eu sei fazer isso? Dificilmente eu sei fazer isso. Então, não teve formação lá no nível da graduação, dificilmente teve qualificação de outro jeito. Às vezes a pessoa fez uma especialização, pode ser. Tem algumas especializações boas sobre tecnologia, mas não é todo mundo que faz. Elas geralmente são pagas, não é todo mundo que vai pagar. Dificilmente, dependendo da rede, você não consegue estudar, porque a rede não permite você saia para estudar, para se qualificar. E, às vezes, as qualificações, elas até existem, às vezes, nos projetos de extensão,
uns projetos bacanas que vão nas escolas, vamos qualificar os professores para dar curso, sei lá, ensinar tecnologia digital, mas isso é infinito, né? Primeiro porque às vezes é só aquilo ali, o professor fala, igual aula de língua, se você para, você vai esquecendo a língua, né? Então, se o professor não põe aquilo na vida dele, não adianta, ele faz, ganha um certificado, serve para alguma coisa lá na carreira dele, mas ele não põe aquilo em prática. E às vezes ele não põe aquilo em prática porque é muito difícil pôr em prática. Aí eu estou falando do cara que tem vontade de fazer, do cara que se qualifica para fazer, mas ele chega na escola e não encontra as condições. Não tem jeito de fazer. Ou porque não tem equipamento, ou porque os meninos não têm equipamento, ou porque isso não é estimulado mesmo. A escola não gosta daquilo, ou, enfim, ele acha algum tipo de barreira. Esses projetos de tecnologia na sala de aula, eles são muito pessoais. É muito assim, o professor faz um projeto, mas não é uma coisa institucional, não é uma coisa de um grupo, não é uma coisa que dura. É uma coisa que depende de uma ação de alguém, né? Essa experiência nossa aí de ensino remoto, ela é o contrário disso tudo. Ela é coletiva, ela é obrigatória, ela foi compulsória, ela levou todo mundo para dentro do mesmo espaço. E isso nunca tinha acontecido e talvez agora seja mais possível a gente conversar sobre coisas efetivas, né? O que nós precisamos? O que foi legal? O que funcionou? O que a gente pode manter? Que estrutura que a gente precisa para manter? Por exemplo, uma escola privada que adotou um ambiente virtual aí durante o ensino remoto. A hora que, vamos lá, pessoal, podemos agora voltar para o chão da escola. E aí, vai acabar? O ambiente vai ser jogado fora? Vamos acabar? Vai parar a assinatura? Né? Então, são coisas que a gente ainda não pensou, não sabe se vai precisar. Então, assim, eu acho que a gente entendeu com essa experiência que ninguém sabia tanto assim, nem gente nova, nem gente mais velha, que ninguém estava qualificado muito para esse tipo de ação, né? Que a gente não sabia muito bem o que era colocar tecnologia a serviço do ensino. Eu não diria nem na sala de aula, a gente usa muito essa expressão, né? Tecnologia na sala de aula. A sala de aula quase não dá para fazer nada. A sala de aula é um ambiente, exceto porque as pessoas esquentam esse ambiente, ele é árido. Ele tem nada, ele tem um quadro, um giz, um monte de cadeira. Será que a gente consegue transformar esse ambiente numa coisa mais ativa, mais produtiva, com mais ferramentas, mais recursos? Então, não é bem assim, pôr a tecnologia, eu fico pensando numa outra expressão, né? Pôr a tecnologia a serviço da educação, e não necessariamente na sala de aula. Para a gente fazer coisas, para as pessoas aprenderem coisas de um jeito mais ágil ou mais interessante, ou que elas consigam aprender melhor, porque o barato é fazer o cara aprender melhor, né? A gente quer que ele aprenda bem o que ele vai aprender. E alguns recursos podem ser mais interessantes do que eu lá na sala falando. Adoro, não tem nada contra a aula expositiva, tem aulas expositivas, são fantásticas, mas às vezes a gente precisa que eles vejam alguma coisa, que eles façam alguma coisa que o recurso que a gente tem ali não favorece, né? Então, eu acho que essa pergunta é legal, porque ela hoje não dá para afirmar mais quase nada que está embutido na pergunta. Partir para outra. Eu já tenho mais tempo, né? Eu me formei em 90. Imagina se tinha alguma coisa, né? Pois Apesar de... É bem por aí, eu não tive nada. Nadinha. Apesar das tecnologias digitais estarem em nosso meio, há algumas décadas, as escolas não avançaram muito com relação ao seu uso. Elas não aderiram às tecnologias digitais em larga escala. Em que medida este atraso digital compromete a formação de alunos letrados digitais? Eu acho que é um negócio muito procedimental. Se a gente não usa, a gente não aprende. Né? É muito complicado. Há um tempo, eu não sei se todo mundo lembra aí,
teve uma matéria muito interessante no jornal de um professor, eu não lembro onde, era no interior, com recursos muito precários. Ele tentava ensinar informática para os meninos, desenhando as telas, as interfaces no quadro. Ele desenhava a tela do navegador, ele desenhava a tela do Word, ele fazia desenhos e ia falando para os meninos, você clica aqui, você faz assim, você faz... Você imagina que loucura. Pode ser que alguém tenha aprendido alguma coisa, mas é um aprendizado longe da prática daquilo ali, né? Então, assim, é meio isso que eu acho que a gente faz, né? A gente fica explicando coisas que a moçada teria que ter oportunidade de experimentar. Eu acho que a falta disso certamente compromete o letramento, não só digital, o letramento de qualquer tipo das pessoas que estão envolvidas, tanto dos alunos quanto dos professores. Né? Se a gente, agora, nessa obrigação que a gente teve de ser digital, né? Fazer transmissões digitais, a gente deu um impulso nisso. Ninguém vai sair, nenhum professor nem aluno que conseguiu participar disso vai sair dessa pandemia do mesmo jeito que entrou. Agora, o que nós vamos fazer com isso depois, nós veremos. É o que a gente espera que tenha saído muito aprendizado, né? E a gente aproveite isso na sala de aula depois, né, Ana Elise? Eu acho que ia ser legal se a gente soubesse depois como aproveitar, né? Verdade. Ana Elise, acho que até que você já respondeu essa pergunta sobre as universidades. As universidades, elas oferecem no currículo de letras alguma disciplina que prepara os professores a trabalharem com letramento digital? No âmbito escolar, porque a gente levar, igual você falou, posso levar um aplicativo, como usar esse aplicativo na sala de aula, né? E se não, você conhece alguma instituição que oferece Eu algum acho que é muito conteúdo pouco, preparatório? em termos assim, de formação, né? Uma formação mais robusta, é muito pouco, igual eu falei, às vezes uma optativa, ou seja, nem todo mundo vai fazer, né? Às vezes está lá no currículo, mas não é entendido como uma coisa que atravessa as disciplinas, né? É um recurso, não precisa ter aula de... Eu acho isso engraçado, a gente, na verdade, não precisa ter aula de educação, sei lá, TICs na educação, não precisa. A gente precisa ter isso em tudo, é um recurso. Então, se o cara está tendo aula de qualquer coisa na área nossa, ou em outra matéria, se o cara está tendo aula na física, na biologia, na história, e nós na área de linguagem, de língua, uma hora a gente tem que passar por esses recursos. Como é que eu poderia dar uma aula disso, daquilo, né? De, sei lá, seja lá do que for. Né? Uma aula de texto, uma aula de redação, uma aula de literatura, usando algum recurso digital. E é isso que eu estou dizendo, é um meio de fazer, não é um conteúdo. Né? A gente acaba tratando como conteúdo, como se fosse uma coisa à parte. E aí, resultado, a gente sai cheio de ideia na cabeça sem saber o que fazer, como fazer. Né? E seria legal se a gente soubesse como fazer. Então, a primeira experiência ali em março, quando as aulas viraram aulas remotas, qual foi o primeiro passo que os professores tiveram que dar? O mais difícil, traduzir as suas aulas em aulas remotas. E aí foi aquela tragédia. O que a gente sabia fazer? Nada. O que a gente fez? Ficar falando aqui na frente do computador, na frente da câmera. Isso aí que foi o primeiro impulso tradutório da mesma aula que eu dava lá, aqui na frente da câmera. E rapidamente a gente viu que não funcionava direito, era esquisito, era ruim. Você botar um menino de 10, 12, 14, 15 anos sentado no computador durante 5 horas assistindo pessoas falarem, a gente não aguenta, a gente vai ao cinema ver um filme legal, você não aguenta mais do que 2 horas? Imagina. É claro que não ia funcionar. E aí a gente começou a ter que achar outros jeitos, outros recursos, outras possibilidades, outras dinâmicas, outras estratégias. E é isso, é aí que é o ponto. Eu acho que o ponto é aí.
como traduzir uma aula que eu faria lá no presencial de um determinado modo, que também pode não ser grande coisa, que a gente tem que pensar, gente, tem coisa no presencial que não é legal, não funciona. Mas tá, eu sabia fazer daquele jeito. O que eu faço agora na frente de um computador? Como é que eu transformo isso numa coisa que eu vou conseguir ensinar o que eu preciso ensinar, usando um recurso que eu nunca usei, né? Então, eu acho que esse exercício aí ele tinha que atravessar a graduação. Assim. Porque hoje é isso, é fato. Você tem a possibilidade de usar recursos do nosso tempo. Não é ensinar só, entra lá e fala, né? Tem mais coisas. Eu lembro uma discussão super complicada, como avaliar, né? Como avaliar. Isso aí deu muita polêmica. Como que avalia? Como é que eu dou prova? Prova não funciona. No digital, prova não funciona. Né? Você não tem controle nenhum. Da prova tem controle, né? É verdade. Ana Elisa, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Deixar uma palavra para a gente? Eu acho que a minha palavra de esperança, né? A minha esperança é que a gente consiga parar e pensar sem impulsos, né? Sem crenças e preconceitos. Pensar assim, isso foi legal e isso não foi. Como é que faz para manter o legal? Senão nós vamos jogar tudo fora. Será que nós estamos preparados para isso? Eu suspeito que não. É gente demais, é muita rede, muitas experiências precárias, né? Em certos lugares pode ter funcionado nada. Certos lugares não estão em ensino remoto porque não tiveram como. Aliás, estão em remoto, assim, entrega apostila, né? Então, acho que a grande maioria, né? É muito difícil que isso tenha chegado para todo mundo. Mas, assim, até que ponto também eu, aqui em São Paulo, né? O governo montou o aplicativo, televisão, YouTube para reprisar as aulas. As crianças ficam 3 horas. Não ficam. Não ficam. E eu não vou obrigar a aluna a ficar também. Eu prefiro dar uma aula no Meet do que deixar as crianças 3 horas na frente da TV ou do computador ou de um celular. Eu já morro de dó, assim, da questão de mexer no celular, no Classroom, pelo celular. Então, assim, muita coisa precisa mudar, mas o professor também tem que estar aberto a essas mudanças. Sim, sim. As diferenças são muito grandes, a escola precisa estar preparada para isso, os governos precisam investir. O que você acha dessa? Como é que você vê essa parte? Não, por isso que eu acho que é muito difícil. Por isso que eu acho que é muito difícil a gente conseguir, porque é muito desigual, porque as experiências são muito diferentes, né? Porque os governos não investiram nunca e não vão investir agora. Tem um negócio que você falou aí que eu acho muito... eu fico tentando voltar, né? Então, assim, você falou assim, fico com pena dos meninos ficarem 3 horas na frente da televisão, na frente do celular, com pena dos meninos ficarem 3 horas, aí você prefere dar uma aula no Meet, e eles ficam ali meio que não pode sair, né? Eu fico pensando que eu tenho muita pena dos meninos ficarem 3, 4, 5 horas trancados numa sala, sentados. É impossível. Não, é triste. Eu estou falando deixo da sair. aula lá na escola. Eu deixo sair. Eu sou né? professora revoltada, né? Então você imagina, a gente esqueceu que tem pena disso, a gente acha isso normal, mas é só porque a gente acha isso normal. A gente acha tranquilo o menino entrar às 7 da manhã, ficar sentado lá 2h30, depois do intervalinho, banho de sol de 20 minutos, depois mais não sei quantas horas sentado. Tem menino, coitado, quanto mais novo o menino, mais difícil, né? Tem menino que não consegue, né? Que o professor quase que amarra. Né? Então,
a gente não tem mais pena disso, porque a gente acha que isso é o quadro normal da coisa, tranquilo, normal, naturalizado. Mas é uma pena também. É muito difícil fazer isso, né, para o menino. Para mim, isso é normal. A gente vai ficando domesticado, né, com o tempo. Então, você chega no ensino médio, você já está mais domesticadinho, né? Você já consegue ficar Não, né? eu não consigo aceitar. Eu não consigo. É muito complicado. Sabe? É por isso que eu estou falando. O presencial também não é nenhuma maravilha, não, né? Aqui são 7 aulas agora, colocaram para os meninos. 7 aulas para essas crianças, de sexto ao terceiro ano. E o povo acha que melhorar a qualidade da educação é aumentar o tempo, né? Aumentar. Agora, senta numa cadeirinha daquele tamanho, com uns meninos que têm uns 2 metros de altura. É tortura. Se preocupa muito com quantidade e se esquecem da qualidade, né? Ainda não, a educação ainda da coisa do corpo mesmo, né? Da gente querer ir respirar, ainda mais agora. Eu fico pensando, né? Falando de ventilação, as salas em que eu dou aula não tem eu também não tenho. Basculante lá no alto, assim, ó. Ventilação nem pensar. Aí, a pandemia serviu para isso também, né? Mostrar a precariedade da escola pública, né? Quanto estamos despreparados para tudo, né? Imagina, como que eu vou ventilar uma sala? Eu fico pensando nisso, gente, não tem condição. É um caixote com a janelinha lá no alto, né? Que metade emperrado, né? Nem abre. E a porta tem que ficar fechada porque é um barulho danado do lado de fora. É um barulho, gente. É barulho porque o prédio da minha escola ele é um corredor muito comprido. Todas as salas são um corredor, então as pessoas passam o tempo todo. Então é muito barulhento dos próprios alunos e é uma escola que vive em obra. A gente escuta bateção, máquina de cortar coisa, o tempo todo você disputa com os pedreiros lá fora. Mas tanta obra para quê? Melhorou? É obra para tudo. É obra para subir um negócio, é obra para acabar com outro, é obra, é obra. Eu não lembro de qual época que eu não dei aula com algum barulho junto comigo. Mas o que melhorou? Então, é uma coisa assim... E é assim, você chegar em casa rouco. Chegar rouco em casa. Porque você grita o tempo todo, né? Então, assim, não é uma coisa... Eu fico com pena desses meninos, só que a gente acostumou com essa cena, né? Essa é uma cena normal na vida de todo mundo. A gente nem acha tão horrível. Não, Deixar o menino lá sentado, assim. Ainda tem umas escolas que... Meu filho mesmo estuda numa escola que tinha um tal de ponto de atitude. Nossa, como funciona? É isso. Quer dizer, quanto mais quieto você é, né? Quanto mais calado você é, a atitude é o contrário, é você ficar quieto. Eu já ia perguntar, não entendi. Então, assim, é um controle desse jeito, né? Você já não pode conversar muito, você não pode falar, né? Porque atrapalha a aula. Você tem que ficar quieto, sentado, durante várias horas. Então, é uma pena que a gente devia ter na hora que... E, ao mesmo tempo, está indo ao contrário do que a gente busca no ensino de língua portuguesa, né? Que a gente está buscando trabalhar com a oralidade, com a discussão, e a escola leva para o contrário, então... E você não sei se vocês já passaram por isso, você ser um professor bagunceiro. Sua aula fala muito, né? Sua Os aula alunos falam muito. né? Os meninos ficam... Tem escola que, na minha não tem, mas tem escola que tem aquela figura meio do fiscal, né? Então, é aquela figura que fica vendo que a aula está uma bagunça, os meninos não estão sentados, né? E quando é uma aula que eles estão se movimentando mais, né? E tem gente que acha ruim, né? Que está errado. Eu só que não trabalha. Difícil, né? Eu só que não trabalha porque eu separo, né? Eu separo eles em turmas, cada um fica num canto. Primeiro, sai da sala de aula. Pois é. Esquece lousa, giz, cópia. Gente, como eles são viciados em cópia. Eles estão assim, online, né?
a gente está preparando o formulário para eles colocarem a resposta e eles perguntam se tem que copiar o texto do livro. Pois é, aí, viciado em cópia. Não é toda escola que deixa a gente sair também, né? Dar aula no outro espaço. Vem logo alguém, por que vocês não estão em sala? Ah, eu brigo. Né? Eu brigo por eles. É difícil. Annelise, agradecemos muito a sua presença, tá? Por nos que conceder esse momento de grande aprendizado. Mais uma vez, mil desculpas pelo atraso, tá? Obrigada. Muito obrigada, Margarete. Foi um prazer, viu, Annelise? Prazer foi meu, Margarete. Foi um prazer muito grande. Depois vocês me contam como é que foi aí a atividade. E te enviaremos depois a gravação, tá bom? Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Nós tchau. que agradecemos. Tchau, fica com Deus. Vocês também.